As Meditações de Rodin. Um filme escrito e realizado por Jean-Paul Fargier. Distribuição Sinapse. No final da década de 1890, o escultor Auguste Rodin, então em plena glória, oferece ao Museu Nacional de Estocolmo e ao Museu de Belas Artes de Marsella uma reprodução de sua obra, A Voz Interior. Ao receber a doação, os destinatários reagem de modo surpreendente. O Museu de Estocolmo recusa-se a incluir o presente em suas coleções. Mas o rei da Suécia honra seus compatriotas, pedindo ao escultor que lhe permita acolher a obra em suas coleções reais. Rodin aceita. Em Marsella, diante de um joelho arrancado, de uma perna fina como um caule, de um corpo privado de braços, o diretor do museu teme reações hostis do público. Essa escultura será um esboço, um estudo? Ou uma obra de fato acabada? Isso não se parece com coisa alguma do que se expõe por aqui. O diretor escreve a Rodin pedindo uma foto do monumento a Victor Hugo que mostre como a voz interior se integra nessa obra. E o diretor se desculpa pelo pedido, justificando-o pela necessidade de esclarecer ao grande público. Rodin responde enviando uma foto, talvez esta aqui, onde se vê claramente a obra por ele oferecida a Marsella. O escultor mostra também neste bilhete o desejo de que, na exposição, os visitantes possam rodear a estátua. O diretor do museu segue o conselho de Rodin, e o trabalho em gesso é exposto em lugar de destaque, no centro da Galeria das Esculturas. Hoje se pode contemplar essa escultura em meio a obras escolhidas, com as quais certamente ela dialoga, mas também entre as quais ela sobressai, por sua singularidade, projetando-se para o futuro, em direção ao século XX. Por que essa estátua, em sua época, chocou tantas pessoas? E por que ela continua a nos surpreender hoje em dia? Será ela tão diferente assim das outras obras de Rodin? Venham ver minha Arca de Noé, costumava dizer Rodin, falando sobre seu grande ateliê, o Pavilhão, que o escultor construiu para a Exposição Universal de Paris de 1900 e reconstruiu em Meudon, no jardim de sua casa. No seu ateliê, Rodin tinha sempre à vista quase todas as suas obras amontoadas e em várias fases de acabamento. Havia esculturas prontas, junto a estudos, esboços, variações. Mais do que um museu, era um canteiro de obras. Para Rodin, seus trabalhos nunca estavam finalizados. Mesmo declaradamente acabada e entregue a quem a encomendou, uma obra poderia ser retomada a qualquer momento, aumentada ou reduzida, no todo ou em parte, reorganizada ou destinada a um novo uso. A história de A Voz Interior, talvez mais do que qualquer outra, permite captar a medida do tempo, da energia e da aplicação, ou seja, do método que Rodin utilizava para fazer nascer suas obras. A Voz Interior nasceu a partir da escultura Porta do Inferno.
Rodin a criou, como as centenas de outras obras, para integrá-la a essa porta monumental inspirada na Divina Comédia de Dante, cuja encomenda ele recebeu em 1880 e na qual trabalhou até o fim da vida. No primeiro esboço da porta, só está representado o pensador, que mostra o poeta ao contemplar sua criação. Parece que ele espera surgirem os condenados entre as mãos do escultor. Ei-los. E ali está ela, a voz interior. Surpreendentemente calma, nessa legião de mulheres malditas que se torcem de dor nas chamas do inferno. Nos anos de 1887 e 88, como ele fez e faria com muitas figuras da porta, Rodin torna a voz uma escultura autônoma. Para isso, ele começa por dotá-la de novos braços. Rodin tinha o hábito de produzir braços e pernas em série, em diversas posições, para ter ao alcance da mão membros prontos a serem fixados sobre torsos quando ele queria experimentar novos movimentos. Nessas duas versões em bronze, confeccionadas por Rodin em período de grande atividade, observam-se duas cabeças diferentes e duas posições dos braços. A cabeça da versão maior, a musa do monumento a Victor Hugo, tem cabelos que cobrem suas costas. Quando Victor Hugo, em 1880, encontra Rodin pela primeira vez, aceita que o escultor faça seu busto, mas não quer posar para ele. Rodin poderia almoçar na casa do escritor quando e como quisesse para observá-lo à mesa, mas não poderia desenhá-lo. Não quero ver um lápis, uma borracha, ordena-lhe o patriarca Victor Hugo. Sua roda de amigos se empenha para que Rodin possa trabalhar nessas difíceis condições, fazendo com que, à mesa, o escultor se sentasse à esquerda, à direita ou em frente ao poeta. Rodin, então, desenha as escondidas sobre os joelhos. Logo após a refeição, ele corre para a varanda, onde os amigos deixaram que instalasse um pequeno ateliê. Num banquinho, com argila úmida, Rodin modela o que estava gravado em sua memória desde o almoço. Victor Hugo morre em 1885. Em 1889, o governo encomenda a Rodin um monumento para encimar o túmulo do poeta no Panteão de Paris. O escultor põe-se imediatamente a trabalhar. E meses mais tarde se apresenta diante da Comissão de Trabalhos Artísticos com uma maquete, que pode ser esta aqui, na qual vemos um Victor Hugo sentado sobre um rochedo que lembra os da ilha de Guernesey, onde ele escolheu viver exilado no Segundo Império. O projeto é recusado por unanimidade. Silhueta confusa, sem clareza, declara o júri. Os amigos de Rodin protestam. Para indenizar o escultor e apaziguar as manifestações, o diretor de Belas Artes propõe a Rodin que retire uma estátua de seu projeto recusado, refazendo-a em parte, para depois enviá-la ao Jardim de Luxemburgo, em Paris. Rodin aceita a proposta e esculpe um novo grupo. Paralelamente, Rodin propõe um monumento para o Panteão. Victor Hugo, desta vez, está de pé, junto a um rochedo. A seus pés, de uma onda, brotam sereias. São as mesmas figuras do projeto precedente. Um gênio alado sobrevoa o monumento. Um pouco mais tarde, Rodin decide representar seu Victor Hugo nu.
como merecem ser vistos os heróis e apenas eles. Tal como Voltaire, por exemplo, imortalizado em sua nudez por Pigalle. Em seguida, ele trabalha em um estudo acadêmico para integrá-lo a um monumento. Um tecido drapeado, um rochedo, sereias. Não há hesitação. Mas será que ainda vale a pena conservar um gênio alado? Em 1891, a comissão aceita esse projeto. Mas o próprio Rodin não está completamente satisfeito. Ele continua suas pesquisas e suprime o gênio alado. Durante os anos de 1894 e 95, em seus trabalhos Os Burgueses de Calais, Porta do Inferno, A Estátua de Balzac e muitos outros projetos, Rodin retoma seu Victor Hugo, que deverá ir para o Palácio de Luxemburgo e encontra sua forma definitiva. Um tecido drapeado majestoso cai sobre a perna direita de um Hugo despido e sentado. Um braço sustenta sua cabeça pensativa, repetida na figura de Hugo de pé, também nu, e, portanto, definida há muito tempo. O outro braço se estende em postura imperial, rodeado de musas. De início, Rodin prepara 3 esboços de Victor Hugo. Cada um traz uma lembrança do poeta. Castigos, contemplações, vozes interiores, manifestando a diversidade de seu entusiasmo poético. Restam agora 2 esboços. Acima do poeta, a figura sombria da musa trágica. Atrás, a voz interior que parece encontrar seu lugar definitivo. Mesmo se ela ainda hesita entre algumas atitudes como jogar para trás a farta cabeleira, circundar o rosto com os braços, mas nenhuma delas parece se harmonizar com a nobre posição do poeta. Entre 2 tentativas, a voz interior perde seus braços e um dia Rodin decide que ela está muito bem assim. Ele a torna ainda maior e a expõe no Salão de 1896. Mas ninguém presta atenção a essa figura em gesso, achando que é um esboço sem importância. No ano seguinte, no salão, eis que ela retorna, sempre sem braços, mas desta vez em companhia de Victor Hugo e da musa trágica. É a maquete, em tamanho real, de um monumento muito esperado. As reações são violentas, principalmente por causa da musa sem braços. Como é que um artista tão determinado consentiu em tornar públicas inúteis confidências dessas hesitações? Mesmo os amigos de Rodin estão constrangidos. Beleza absoluta, execução sem rival, mas uma inquietude atroz toma conta de mim se me dizem a obra já é definitiva e completa, escreve um deles. O escultor considera que sua voz interior, ainda que sem os braços, é uma peça finalizada. A partir daí, ele a inclui em todas as suas exposições, em Praga, Roterdã, Viena, Amsterdã, Bruxelas, Munique, Estocolmo. Ele é solicitado em todos os lugares. Em geral, Rodin faz desse trabalho um contraponto à sua Eva, o que mostra o quanto a voz interior é importante para ele. Mas quantos visitantes veem nela uma obra-prima? Bem poucos manifestam diante dela o penetrante entusiasmo do poeta Rainer Maria Rilke. Jamais um corpo humano, escreve Rilke, havia assim concentrado a seu redor o que ele possui de mais íntimo, dobrado por sua própria alma e de novo retido pela força elástica de seu sangue. Somos surpreendidos ao ver que faltam os braços. Nesse caso, Rodin os sentia como uma solução fácil demais, como algo que não entrava em acordo com o corpo, que queria se envolver em si mesmo, sem o socorro de estranhos. Rodin divulga, à sua maneira, essa fina análise psicológica da escultura. Foi intencional, creiam,
o deixar minha estátua nesse estado. Ela representa a meditação, e por isso não tem braços para agir ou pernas para andar. É a mesma argumentação usada para seu homem que anda, não se caminha com a cabeça. Rodin lança essas brincadeiras verbais a seus adversários para ter um pouco de paz. Isso porque as mutilações com as quais ele dota muitas de suas estátuas representam para ele um resultado sutil, de difícil explicação. Na verdade, toda a obra de Rodin tende para a simplificação. Em 1900, logo antes de expor o grupo em gesso de sua Porta do Inferno enfim acabada, Rodin a despoja de um número considerável de figuras e até de grupos para expô-los separadamente sobre pedestais em vitrines. Assim simplificada, a porta está aos olhos de Rodin em seu estado ideal. Ela lhe devolve plenamente o eco da obra que ele prefere, entre todas as do Museu do Louvre. Muitas vezes, aos domingos, eu me aproximo da Vitória de Samotrácia. Sinto novamente emergir uma eterna juventude e uma inspiração de felicidade. Uma tal felicidade se ilumina com a meditação. Esta estátua, sem membros, é a sua própria vitória. Vitória sobre quem? Sobre Michelangelo, seu único rival. Se há um Michelangelo no arabesco desta estátua, como em tantas outras criadas por Rodin, há também muito da Samotrácia. Simplificar Michelangelo, por meio da vitória, eis a sua fórmula, o seu segredo. Esta avalanche de múltiplas defesas remata todas as pesquisas de Rodin. Destituída de suas figuras mais destacadas, a Porta do Inferno amplifica a mensagem do corpo sem braços da voz interior. Um corpo fragmentado não é uma entidade diminuída, mas sim uma outra entidade. A contemplação cotidiana de esculturas antigas das quais Rodin tinha uma bela coleção permitiu-lhe compreender que a partir de qualquer fragmento, uma obra pode se tornar uma nova totalidade. Rodin sempre modelou em argila seus torsos sem cabeça, braços ou pernas. Depois, ele moldava esses trabalhos em gesso, mas nunca os expunha. Guardava-os para si, colocando-os, às vezes, em grandes taças antigas. O fato de ele não reconhecer publicamente como obras, apesar da alegria que lhe davam, lhe permitia audácias inéditas, decisivas. O ateliê de Rodin não é somente um lugar de supressões criadoras. É também uma espécie de leito onde o escultor promove acasalamentos surpreendentes, tais como em Mulher Agachada e Homem que Cai, cuja união inesperada lembra L'Enlèvement ou Je suis belle. Em A Voz Interior, reencontramos diversas combinações estranhamente sensuais. Com o braço estendido, ela acolhe uma divindade estelar para formar a constelação. Enlaçada a uma criatura lúbrica, ela é a centáurea da La Bacchanale.
Jogada contra o peito de um Cristo, ela se torna Maria Madalena, a pecadora arrependida e em lágrimas. Fotos tomadas no ateliê de Rodin revelam outras composições feitas a partir da meditação. Sob a proteção da A Grande Sombra, na qual Rodin via um duplo de Adão, ela se torna uma outra Eva. Desdobrada, ela representa uma homenagem de grande simplicidade a Victor Hugo. Traço comovente de numerosos ensaios que Rodin retirou de seu relacionamento pessoal com o poeta, que deveria durar quase 20 anos. Depois de seu fracasso com Mousse Sambra, no Salão de 1897, Rodin resolve colocar outros braços na estátua, acentuando, embora grosseiramente, a ideia de interioridade. Em 1901, pressionado pelo governo, ele apresenta seu Victor Hugo enfim talhado no mármore, solitário, sem as musas. O mármore a ser usado para elas não havia sido entregue. Rodin compreende, então, que seu monumento não deve conter senão Victor Hugo. Ele se basta, sozinho, é a poesia, e esta não se explica. Esse monumento é inaugurado em 1909 no Palais Royal e não no Luxemburgo. Desde 1933, ele está no Museu Rodin. Destacada do monumento a Victor Hugo, a voz interior é forjada em bronze para encarnar a meditação. Qual de todas essas esculturas de Rodin pode ser considerada a mais significativa, a mais resolvida na ordem de suas pesquisas? Sem qualquer dúvida, é a meditação sem braços. E isso porque ela manifesta com a maior acuidade a modernidade de Rodin. Rodin realizou numerosas esculturas, deixando-as em um estado de coisa inacabada. Seus contemporâneos tomavam seu comportamento por uma falta de espírito de decisão. Hoje, admira-se que ele tenha ousado deixar subsistir nessas esculturas, mesmo quando ele as forjava em bronze, os estigmas de seu trabalho. As dobras, as cicatrizes, as marcas dos panos que protegem a argila úmida, a dilatação nas junções do molde. A meditação sem braços em gesso é uma reflexão sobre este material. Um elogio à luminosidade e à sensualidade do gesso. Bem como a sua capacidade de guardar, de memória, os menores impulsos do escultor junto à terra. A integração de Rodin à arte moderna começa quando os historiadores se defrontam com suas obras em gesso. Como mais tarde, no século XX, muitos escultores o farão, Rodin buscava menos tratar de temas do que tomar a própria escultura como sujeito. Cada obra é um teatro, onde a escultura,
A ação de esculpir põe-se em cena. A luta do escultor com a matéria, seus ardis para fazê-la curvar-se à sua vontade, os sinais de seu prazer devem ficar legíveis, como uma continuidade de cenas desdobrando na superfície o leque dos atos de uma criação. Da última hesitação, a primeira e original certeza. Versão brasileira NG Studio. Você